Fala galera, e Task Unidade Especial chegou ao seu quarto episódio. E que quarto episódio foi esse? Onde tem uma coisa, tá? Que em cada episódio de Task a gente tem, querendo ou não, de uma forma ou de outra, um tema central em que os personagens são envolvidos e os personagens vão em busca desse tal elemento ali que, por mais que seja até em paralelo, eles estão realmente buscando e realmente ao mesmo tempo tentando ver quem vai ser o primeiro a conseguir, né, concretizar ali o que está sendo buscado. E esse episódio ele tem muito forte a busca pela verdade, que inclusive eu coloco de título aqui, né, no cabeçalho do vídeo de crítica, porque a gente tem o Perry e a gente tem, né, o Tom ao mesmo tempo buscando muito a verdade e ver também quem que vai acabar chegando primeiro ao encontro do Rob. Porque o Rob, ele tem esse imã gigantesco junto a ele, chamado Sam. Só que ele está sendo realmente, né, o fator culminante dessa busca paralela que está acontecendo. Tudo que está acontecendo ali é muito maior e eu acho que esse episódio ele desenvolve muito bem não só esse fator todo de ver quem chega, né, primeiro no Rob, mas também essa busca pela verdade em que vários personagens estão ali desenvolvendo, porque a gente tem o Perry fazendo sua própria investigação. Tá claro que a dona, ela sabe exatamente sobre o envolvimento da Erin e sabe exatamente o porquê que a Erin está fazendo o que está fazendo, que vira tema também de descoberta do Perry, e a gente vai entendendo o quanto que esse personagem também tem na sua vasta experiência ali nesse sindicato do crime que são formado pelos Cavaleiros Negros e tudo mais, pelos Cavaleiros Negros, pelos Corações Negros. A gente tem essa questão que ela pode ser esse personagem que vai poder ser quebrado e entregar realmente essa informação para o Perry, e a partir daí se chegue rapidamente, né, em um fator que ele ainda não chegou, mas que o final do episódio, inclusive com ele vendo as fotos, né, o Perry parece que realmente chegou. A partir do momento que ele vê que a arma era realmente a arma lá do irmão do Rob, ele tem a clareza que tudo está ligado ao que aconteceu, como ele mesmo já percebeu lá no assassinato. E daí a gente pega essa questão da arma, a gente pega que foto que ele está vendo, a gente tem ali a clareza que ele está vendo também a Maeve aparecendo ali. A gente vai ter, obviamente, cada vez mais claro, até porque a gente está nessa etapa final da série, né? A gente chega no quarto episódio, a gente tem mais 3 pela frente, a gente tem mais 3 horas para concluir realmente essa história. E a tensão, ela tá, obviamente, num crescente muito grande. O cerco, ele tá se fechando muito forte e de uma maneira agora muito mais ágil para onde está o Sam e, consequentemente, para onde está o Rob. Então, se tá tudo se fechando, o passo próximo nessa investigação do Perry é ter essa última peça de informação que falta para ele. Talvez possa ser a dona realmente esse personagem que vai entregar para ele, mas talvez tenha sido já a questão da foto, a questão ali da identificação daquela arma que ele pega, né, com o Cliff e ser realmente a arma que está na foto e a arma que está com o irmão do Rob. Essa ligação toda vai fazer com que o personagem do Perry chegue na casa da Maeve. E aí tudo vai estar muito mais a perigo, porque a gente tem as crianças, a gente tem a própria Maeve e a gente tem tudo a perigo claramente pro Rob. Ele tá fazendo tudo isso por vingança. E essa vingança, ela também tem esse ponto de discussão na rápida conversa que ele tem com a Maeve. Depois daquela conversa incrível, incrível, que abre, né, o terceiro episódio lá, com os dois no carro, a gente tem uma conversa mínima que diz muita coisa. E o que a Maeve fala pro Rob, ele escolheu esse caminho. E a decisão da Maeve de não deixar com que ele leve as crianças junto para o Canadá, o argumento dela é um argumento matador. Se tu resolveu acabar com a tua vida, eu não vou deixar que tu acabe com a vida deles, porque no final das contas, com tudo que está acontecendo, é a vida deles que importa. Porque ele está realmente fazendo de tudo, e fazendo de tudo há muito tempo, em concordância junto com a Erin, de chegar, né, e ter essa vingança contra o Jason. Então toda essa montagem que o Perry ele já fez, essa leitura do que poderia ser ou não ser, quando ele vai na casa da Erin, tá quase
com todo o plano escancarado. Tudo para fazer com que, né, o grupo principal, lá colocado como clube-mãe, fosse atrás e penalizasse o Jason, tirando todos os negócios dele, e que tudo isso, os assaltos, tudo mais, o roubo, era realmente com esse fator decisivo, como é mandado pelo Vincent, né? Com que o Perry resolve toda essa situação ali. Então, esse ponto todo, cara, sabe, do plano e essa esperteza que tem do Perry de ir identificando o que está acontecendo e ir montando esse grande quebra-cabeça também, é um fator muito massa, cara, que a série consegue, pouco a pouco, também deixando a gente montar esse quebra-cabeça junto com o próprio personagem, assim como a gente está tentando montar esse quebra-cabeça, eu pelo menos estou, do que é que o Tom tá e de que maneira que ele tá tentando descobrir quem é o tal do informante. E a Cat, obviamente, a sua própria chefe, quando a série para e mostra trocas de olhares, tá? E quando a série para e depois que o personagem principal, que teria o nosso campo maior de visão, porque a gente tá falando do protagonista da série, a gente tá falando do nosso querido Tom, ele não vendo o que a Cat tem de observação para ele, e a série para por 2 momentos com os 2 personagens juntos e um momento com a personagem sozinha. Porque para quem que ela estava ligando logo depois que o Tom sai da sala dela? Poderia ser para alguém realmente fazer essa investigação, né, começar para ir atrás do informante ou dar alguma questão também de aceleração em toda essa investigação interna? Sim, talvez seria a parte mais óbvia até do que a gente poderia estar conversando nesse momento sobre esse quesito. Só que, ao mesmo tempo, quando a série logo depois mostra, logo que ela entra no furgão lá de observação, que o Tom já tá. E depois, quando é encerrado, né, a operação, o Tom tá indo embora e a Cat vai em direção ao seu carro, para e vira e o observa novamente antes de entrar no carro com aquele olhar um pouco de preocupação e que a informação está passando diretamente para o Jason, algo sim pode já estar colocado de ter uma aproximação desses dois. Porque talvez o maior trabalho que a série faz nesse episódio aqui, nesse quarto episódio, é provocar que o informante realmente não está colocado ali no grupo, que o informante está colocado fora, está colocado além. Obviamente que a Cat, ela pega e, como ela tem essa informação, tá? Vamos cogitar assim, ó, ela não é esse informante, tá? Ela não tem uma ligação com o Jason, não é ela que está passando essas informações aqui. Para mim, o episódio ele constrói muito essa suspeita em relação a ela. Mas se não for ela, e ela tendo essa informação que foi feito sim uma investigação prévia, que ela tem uma parte de clareza que não é nenhum dos 3 membros da Força Tarefa, o que ela fala, né, pro Tom ainda na sala dela pode ser realmente essa resposta, tá? Por mais que a série não vai deixar isso em aberto, a série vai personificar realmente em um personagem. A série vai colocar que um desses agentes realmente é o responsável por ter uma ligação com Jason. Só que, ao mesmo tempo, tanto o Anthony quanto a Lizzie, quanto a Lia, mais uma vez, nesse episódio, eles não parecem ter algum tipo de desvio que vá fazer ter uma suspeita maior deles. E isso é muito interessante, tá? Que é uma capacidade que esse roteiro tem de fazer com que tu comece a cogitar algumas coisas, só que ela vai te direcionando não em frente para todas elas, mas te oferecendo uma outra opção que daqui a pouco não era uma opção tão clara assim, como faz com a Cat, como faz com a chefe do Tom. Então, cara, o quanto que essa série ela tá sendo assim, ó, além de pegar e abordar mais uma vez essa questão toda íntima, né, dessa, cara, desgraça que aconteceu na família própria do Tom, ele vai dando cada vez mais argumentos do porquê que o Rob tá fazendo, porquê que a Erin tá fazendo, do porquê que o Perry tá fazendo o que ele tá fazendo, o que que tem em relação ao Jason também. E esses elementos todos, eles são bastante provocativos, assim, porque a gente tem uma grande trama em busca do Sam. E o Sam talvez seja o personagem que vai acabar passando por mais um momento que... um momento trágico, digamos assim, tá? Mais um momento ali que ele vai levar pro resto da vida dele, porque o desenho dessa série não é ter uma possibilidade de um final feliz.
principalmente para a questão do Robbie. O caminho que ele trilha nessa vingança toda tá realmente destinado a que ele tenha um final, e um final muito triste, um final muito complicado, e talvez esse final seja realmente na frente do Sam. Porque, ao contrário da filha, que nesse episódio ela tem sim a importância, né? Por causa da mãe, por causa da conversa que tem do Robbie com seu irmão, o que ela perdeu, e daí eles focam nessa parte mais íntima ali, colocado como símbolo todo do baile de formatura dos pais, né? A dança dos pais ali no baile. Quem tem mais esse campo, né, de ser a criança que tá colocado para ver essa desgraça toda, acaba sendo o Sam. Por muito também, assim, o meio que esse personagem está, ele acaba tendo também essa tragédia um pouco mais desenhada do que tá colocado para os filhos, ou seja, não tem como ter um final feliz para toda essa situação aqui. Não tem. Então, galera, pô, é mais um baita episódio, esse quarto episódio aqui. É um grande quebra-cabeça que tá ainda se montando, algumas peças novas estão sendo jogadas, algumas peças que estavam faltando aqui nesse grande, né, tabuleiro que está sendo montado aqui. Coloque mais comentários. O que vocês acharam sobre esse quarto episódio aqui? O que vocês estão realmente conectando nesse grande quebra-cabeça também? Que nesse episódio foi uma grande busca pela verdade. Não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva seu sonho aqui.